Glória a Deus, nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje para adorarmos ao Senhor, para provocarmos, vou usar essa palavra, provocarmos o milagre ou clamarmos a Deus para que Deus toque em nossas vidas de uma forma poderosa. Nós que estamos aqui, você que está em casa aí, seja tocado em nome de Jesus pela mão poderosa do Senhor, porque nós mesmos não temos nada para oferecer, mas nós estamos aqui buscando da parte de Deus aquilo que Ele quer nos oferecer, aquilo que Ele quer nos entregar, aquilo que Ele quer nos dar. Deixa eu molhar o bico aqui. Que aqui a boca seca rápido, né? E meus amigos, falei, Jesus, o que nós vamos compartilhar com os teus filhos nessa noite? Que todos nós temos a necessidade de um milagre. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, nós estamos aqui, nós cremos que Deus pode nos transformar e fazer algo poderoso nas nossas vidas. E é por isso que nós caminhamos em família, porque nós caminhamos juntos, uns com os outros, conduzindo, como a Ingrid acabou de contar aqui, de falar, nós sentimos a importância da família. Não tinha a ver com o dinheiro, não tinha a ver com os bens que se foram, mas tinha a ver com aquilo que a família estava transferindo para nós. A família estava nos trazendo, estava colocando, depositando em nossas vidas um amor tão poderoso, tão profundo, que ele só pode vir da parte de Deus. E foi tão incrível viver isso ao mesmo tempo que foi tenebroso, porque imagina você chegar em casa, não tem nada mais, levaram todos os teus bens e só levam os eletrônicos, né? O sofá ninguém quis levar, podia ter levado o sofá, mas ninguém quis, levaram os eletrônicos. Mas assim, o que Jesus nos trouxe foi algo tão grandioso, a tal ponto de nós conhecermos um pouquinho mais daquilo que Jesus tem para nós como família e para nós como indivíduos, né? O amor dele por mim, o amor dele pela minha casa, pela minha família. Então isso nos prova cada dia que em meio à tempestade que você está vivendo, que você esteja vivendo, que você está presenciando ou na tua casa, ou na tua família, ou na sua própria vida, existe uma saída, existe algo que quer te conduzir a um lugar de graça, de vitória, de honra, de poder. E nós precisamos crer nisso. Eu louvo a Deus pelas quintas-feiras que estão acontecendo aqui. A gente tem visto cada testemunho, tem ouvido cada testemunho, né? De pessoas que só ouviam de Deus, só conheciam Deus de longe, mas hoje conhecem Deus de andar, de falar com Ele, né? Eu só conhecia de ouvir, mas agora é de contigo andar. Eu ando com o Senhor agora. Então isso tem sido tão poderoso, tão gracioso. E isso vai elevando a nossa fé. Eleva a nossa fé a um lugar poderoso, a um lugar grandioso que nós precisamos ativar muitas vezes. Nós nos acostumamos. E o tema da minha mensagem realmente é: será que nos acostumamos? O que é que você tem buscado de milagre da parte do Senhor? Porque todos nós precisamos, como nós falamos, todos os dias nós precisamos de algo da parte de Deus. Nós dependemos dEle, nós vivemos com Ele, nós somos dEle. Mas muitas vezes parece que não estamos com Ele, parece que não vivemos exatamente na presença dEle, porque às vezes vivemos tão aleatório, né? Aprendemos a viver tão costumeiramente, está tudo bem, está tudo indo bem, ou tudo indo mais ou menos, e a gente vai, né, analisando a nossa vida, está tudo beleza, está tudo dessa forma. Mas o essencial nós temos, mas o extraordinário, o poderoso, o grandioso, que nós talvez muitas vezes nem acreditamos. Talvez nem no que você vive dia a dia você acredita mais. Você levanta, trabalha, vai para o teu trabalho, faz a sua alimentação diária e passou, está tudo bem, vai para casa e está tudo jóia. Amanhã é um outro dia, amanhã é um dia novo. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar sobre milagre, né? Nós estamos
em um momento exatamente que o milagre está sendo provocado na nossa casa, na nossa família. Nós estamos desesperados, buscando, clamando. E esses dias eu falei para a Ingrid assim, nós nos acostumamos. Acho que na quinta-feira retrasada, foi aqui mesmo na igreja, eu falei, nós estamos acostumados a viver tudo bem com o diagnóstico, com o que foi falado, o que o médico falou, o que algum profissional nos falou, alguma coisa assim, o que nós ouvimos. Eu falei, mas está errado, nós estamos errados. Porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus poderoso. Nós é que perdemos a mão quando nós não cremos mais no impossível. Não cremos mais, por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo, a gente teme que aquilo que eu estou crendo, aquilo que eu estou depositando a minha fé, não aconteça. E aí o que acontece? A gente recua. Tá tudo bem, o que acontecer, seja da vontade de Deus. Amém? Beleza? Sim, seja da vontade de Deus. Mas a minha Bíblia diz assim, ó, em Romanos 12, a tua também, Romanos 12, 2 vai dizer assim, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade de Deus tem milagre? A agradável vontade de Deus tem milagre? E a perfeita vontade de Deus tem milagre? Porque nós aprendemos a viver o ordinário. E nós temos aprendido, nós temos ouvido muito esses dias, né, os nossos próprios irmãos falando, né, sobre o ordinário. E isso é uma bênção. A gente tem aprendido a viver no ordinário. Mas muitas vezes nós só acostumamos a estar no ordinário. E o Senhor está nos levando a um lugar mais poderoso. O Senhor quer nos levar a um lugar mais alto. O Senhor quer nos levar a um lugar mais incrível. Para que você tenha coragem de ir lá no hospital, orar por alguém e alguém levantar da cama. Para que você tenha coragem de orar por alguém que esteja enfermo, por alguém que esteja precisando, por alguém que precisa de uma libertação, e essa pessoa ser restaurada, ser transformada. Mas muitas vezes nós não fazemos por quê? Porque eu até ouvi isso ontem. Nós fomos frustrados. Porque não aconteceu aquilo que eu queria. Não aconteceu aquilo que eu orei. Mas não aconteceu por quê? Porque não é você que cura. Não sou eu que curo. Muitas vezes nós temos medo de declarar, de falar. E o Senhor Jesus quer tirar de nós nessa noite esse medo, essa timidez que nós temos de acreditar na palavra, de profetizar, de declarar, de conduzir as pessoas a Cristo através da nossa fé. E como que está a nossa fé? No que a nossa fé está acreditando hoje? No ordinário, tá tudo bem, eu sou um cidadão normal, comum, eu trabalho, eu levanto, eu oferto, eu dizimo, mas não, o Senhor quer trazer algo poderoso. Nós queremos ver as pessoas sendo curadas aqui, as pessoas sendo restauradas, sendo transformadas, as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, e nós ouvirmos testemunhos, porque a nossa função é o quê? É povoar o céu, não é? Então nós, com a palavra que nós estamos vivendo e tendo dia após dia, domingo após domingo, agora quinta após quinta, o Senhor quer nos levar a um lugar, levar a nossa fé a um lugar poderoso, a um lugar grandioso, tirar você do lugar cômodo e levar você a um lugar que você comece a ser um referencial. Eu quero que o fulano venha orar por mim, eu preciso que o fulano venha orar por mim. Por quê? Porque Deus tem usado a sua vida. Deus tem conduzido você a um lugar de cura. As pessoas falam, estou com dor de cabeça. Eu já fiz isso. Minha esposa tirou sarro de mim, tira até hoje. Menino era discípulo da gente na outra igreja. Aí, vamos falar bem baixinho para ninguém ouvir. Aí eu estou com dor de cabeça. Peraí que eu tenho uma Novalgina aqui, vou buscar para você. Ela fala, ora por ele, rapaz. E é assim que a gente vai conduzindo, não é? É assim que a gente vai vivendo. Mas eu tenho um testemunho poderoso. Eu estava viajando uma vez com um grupo. E tinha uma moça que ela tinha uma filha recém-nascida, novinha, bem novinha assim. E ela falou, acho que nós estávamos 2, 3 dias nessa viagem.
E aí ela falou assim, eu preciso ir embora. Falou para a coordenadora do grupo ali que estava coordenando, eu preciso ir embora porque a minha filha acabou de ir para o hospital com a minha mãe. Minha filha foi internada agora, minha mãe acabou de levar ela para o hospital e precisa ir embora. E nós estávamos num café no hotel e eu ouvi aquela história. Eu terminei, esperei o café acabar. Eu terminei de tomar café, saí da mesa, sentei, encostei do lado dela, assim, abaixei assim, na mesa, ela estava sentada assim. Falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode, claro. E eu orei por aquela criança, orei com ela naquele momento, e eu declarei a cura, e nós trouxemos uma palavra para ela, no tempo que eu tinha fé, que eu não estava acomodado. E aí daqui a pouco terminou o café, nós fomos para os apartamentos, nos arrumamos e saímos para conhecer. Era um lugar para conhecer a cidade, para conhecer os lugares. E aí, a hora que eu estava entrando na van, ela veio assim e me deu um abraço. Ela ficou me esperando e ela me deu um abraço. Ela falou, muito obrigado. A minha mãe acabou de ter alta, minha filha acabou de ir embora. Eu fiquei tão feliz com aquilo, e aquilo elevou a minha fé. E nunca mais eu deixei assim de orar. A pessoa pediu para orar, eu estou orando. Não tenho mais problema, não tenho mais medo. Por quê? Porque as coisas que Deus fez para nós temos que nos lembrar sempre. Nós temos que trazer à memória sempre aquilo que Deus tem nos trazido. Deus tem nos dado como presente. Isso para mim foi um presente, né? Para mim foi algo poderoso, algo grandioso. E aí Jesus, o Senhor curou. O Senhor que curou te faz lembrar que cura ainda. E aí eu queria perguntar para você, quantas coisas o Senhor já te fez? Quantas coisas o Senhor já fez para a sua vida? Na sua vida, na vida de quem você conhece, através da sua vida, quantas coisas o Senhor já fez? E Ele quer continuar fazendo, Ele quer continuar elevando a sua fé. Você não é somente alguém que entrou aqui, conheceu uma igreja legal e você vai ficar numa igreja poderosa, uma igreja abençoada. O Senhor te trouxe aqui para você ser uma luz, para você ser alguém que leva a palavra dEle a lugares que você nem imagina. Mas é para você ter coragem, é para nós termos coragem. Nós precisamos parar de olhar somente para nós, somente para o nosso umbigo. Eu vim aqui buscar uma bênção. Até tinha uma música bem quando eu era criancinha. Eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar uma bênção, não vim trazer uma bênção. Hoje nós vamos orar por você aqui, ó. Nós vamos abençoar a sua vida. Nós queremos te abençoar para que você saia daqui transformado, restaurado, cheio da graça de Deus e você seja alguém usado pelo Senhor amanhã no teu trabalho, na faculdade, na escola, seja lá onde você estiver. Porque as pessoas virão até você e falar, eu estou com um problema na minha família, estou com um problema no casamento, estou com um problema não sei aonde. Aí você vai dar uma Neusadina para a pessoa? Não, peraí que eu tenho uma Neusadina para você. Não, vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui porque Jesus tem feito algo poderoso em nosso meio e eu quero orar por você. Eu quero levar a você a palavra de Deus. Quando Jesus encontra Bartimeu, o que ele está fazendo? Ele está louco, desesperado. Então nós precisamos aprender a nos desesperar por aquilo que nós precisamos do céu. Porque nós vamos a caminho, oro, jejuo, busco, leio a palavra, venho o culto, venho, adoro, canto, e canto, vou mais profundo, como o Kevin pede pra gente, e vou e aprendo e é mais profundo. Mas nada acontece de diferente. Porque eu me acostumei com aquilo, me acostumei com essa rotina. Tá gostoso, tá confortável, tá agradável. Então a gente leva a vida desse jeito, que tá bom, tá gostoso, tá agradável, né? Que nem o frio, ó, tá super frio lá fora. E você veio lá de fora, saiu do carro, veio desesperado para dentro e tá super quentinho agora, tá? Tá aquecido aqui dentro. E assim, às vezes, muitas vezes a nossa vida. Né? Mas lá você estava correndo desesperado porque você queria sair do frio, né? Você queria sair de um lugar frio. E aí Bartimeu, Jesus encontra Bartimeu e ele estava à beira do caminho gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus faz o quê? Pergunta para ele, faz aquela pergunta para ele lá, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para você hoje, o que queres que eu te faça? Daí ele falou assim, eu quero um Tesla.
para que eu consiga andar aqui, o carro me conduza sem motorista, que eu não enxergo. Não, ele falou, quero ver. Ele foi bem óbvio. Jesus fez a pergunta óbvia e ele respondeu aquilo que era óbvio. Mas Jesus pergunta para ele porque ele queria saber exatamente. Porque ele podia ter falado, eu preciso de 10 real. Né? Eu preciso de 10 real. Ele podia ter falado, eu quero um dinheiro. Eu quero alguma coisa para comer. Mas ele sabia que quem estava na frente dele não tinha apenas dinheiro para dar, mas tinha a cura para dar para ele. E nós sabemos também ou não? Então nós devemos dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver, eu quero a cura, eu quero a restauração, eu quero a transformação. Eu declaro, eu profetizo, eu clamo, eu busco do Senhor aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu sei que o Senhor tem para me dar isso. Eu sei que está no teu coração, porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. E eu quero o que vem do Senhor. Eu preciso do que vem do Senhor. Porque eu quero ser alguém que transforma vidas, que leva o coração do Senhor a outras pessoas também. Não só para mim, não só para mim. Então nós precisamos provar, meus amigos, das coisas de Deus, para que nós tenhamos aquele fogo, aquela paixão de levar para as pessoas que precisam. Porque existe algo que precisa incendiar a gente. Existe algo que precisa nos incendiar. Não é uma conferência somente, não é um culto, não é somente o louvor. Existem coisas aí dentro que o Senhor quer transformar, que estão guardadas, que está faltando dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor não está vendo isso aqui. Eu não estou mostrando para o Senhor isso aqui. E Ele vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que é que você tem aí para que eu te cure, para que eu te restaure? E essa noite é a noite. Nós temos essa oportunidade. E aí Jesus vai falar para você, eu quero te curar nisso. Mas você vai dizer para você, eu quero que o Senhor me cure nisso. Eu quero que o Senhor me restaure através da sua palavra nessa situação, nessa área. Eu estou com um problema nessa área, seja ela financeira, material, espiritual, casamento. Aonde você está com dificuldade, o Senhor quer elevar a tua fé a um lugar mais alto do que você está hoje. Aí Jesus o cura e diz, vai, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus continua nos trazendo mensagens de graça, de vitória, nos trazendo, mas a gente precisa às vezes ler e conduzir aquilo no nosso dia a dia. O próprio centurião que o Miguel leu a semana passada aqui, ele diz, não sou digno de que entre na minha casa. É um tipo de fé, é uma maneira de fé tão grandiosa que Jesus fala assim, eu nunca vi fé tamanha em Israel. Ele diz, não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Basta uma palavra sua. E nós somos tão acostumados com isso. Jesus, basta uma palavra sua e eu creio, eu acredito. Eu me conformo com aquilo que o Senhor vai fazer. Eu acredito no que o Senhor vai fazer e está tudo bem. Jairo estava com a filha morrendo e convidou Jesus. Aí um outro tipo de fé, ele convidou Jesus. Eu quero que o Senhor vá lá. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu desejo que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha vai ser curada se o Senhor estiver lá. E o Salmo 118 vai dizer assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor, 118:5. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Ampla liberdade. Então que o Senhor te dê a liberdade hoje, que o Senhor te cure, te restaure, nos transforme nessa noite. E lá no Salmo, no 16, vai dizer assim, a mão do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Então nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, que pode curar, que pode te restaurar aqui nessa noite.
mas Ele quer avivar a sua fé. Ele quer trazer para você coisas que você consiga entender que o que Ele fez no passado para você, e Ele pode fazer muito mais daqui para frente. E aí nós temos muitas coisas. Eu tenho uns 2 testemunhos aqui poderosos assim que Jesus fez com a gente. Jesus nos traz a cura, mas existe um posicionamento nosso. Existe um posicionamento, nós precisamos nos posicionar em uma posição de fé, de alguém que acredita, de alguém que crê, de alguém que entende que Ele pode fazer. Devemos lembrar das coisas que Jesus já fez em nós. Isso aqui é uma coisa muito importante. Deus sempre me mostra isso. A gente sempre se cobra, eu e a Ingrid, a gente sempre se cobra isso dessa forma, assim. Olha o que Deus já fez por nós, né? Quando no início do nosso casamento, a Ingrid teve um problema de apendicite, e aquilo suporou, ninguém conseguia achar nada. Passou uns 15 dias tomando injeção para infecção urinária e não tinha o que fazer, não tinha o que fizesse para curar, e dor, e dor, e dor, e dor. Não tinha o que fizesse, até que um médico acabou encontrando o problema e correu para o centro cirúrgico, encaminhou a gente para o hospital. E quando chegou lá, o médico também não teve muita fé. Tá, tudo bem, vamos fazer amanhã. No outro dia, amanhã, quase que não deu mais tempo. Ele falou, corre desesperado, corre para o centro cirúrgico, porque ela tem minutos só. Vai romper isso aqui tudo. E aí quando ele entrou, fez a cirurgia, trouxe, levou um tempão, ficamos um tempão esperando. Uma cirurgia grande, que era de apêndice. Demorou um montão. Daqui a pouco vem ele com a bandejinha lá. Colocou a bandejinha na cadeira e foi me explicar o que tinha acontecido. Ela perdeu 40 centímetros do intestino grosso e estava rompendo já. Sabe o olho da galinha? Quando a galinha fecha o olho, sempre parece aquela pelezinha bem fininha assim. Tava desse jeito o intestino dela aqui, aquela parte que ele arrancou. Tava dessa forma. E aí ele falou assim, eu falei, graças a Deus, ainda bem. Ele falou, não, graças a Deus nada. Agora é que vem o pior, para secar isso, para não inflamar, para não dar infecção, e para secar o intestino e colar uma parte no outro. Aí eu fui pro quarto, fui pro banheiro no quarto onde ela estava, lá que ela ia ficar. E lá eu clamei, falei, Senhor. Lá eu chorei, clamei, busquei de Deus. E ela passou 17 dias no hospital. Então foram dias assim terríveis. E nós com 2 crianças pequenininhas de 1 ano. Aí eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não pode embarcar de jeito nenhum, Jesus. Segura ela aí. E aí, passou 17 dias, o médico chegava no quarto assim, falando, nossa, você tá bem, né? Você tá bem. Então são coisas que a gente não esquece, aquilo que Deus fez. Os feitos do Senhor eu não esquecerei jamais. Os feitos que Ele trouxe a mim, trouxe à minha casa, eu jamais esquecerei. Então o que aconteceu esses dias que ela acabou de falar aqui, foi algo pequenino, diante daquilo que nós já vivemos. Mas o que o Senhor nos trouxe como família, Ele apresentou algo novo para nós. Ele trouxe a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu tenho uma família para você. Eu tenho algo poderoso para a sua vida. Algo grandioso para você. Então insira-se a cada vez mais. Se você às vezes tem dificuldade de se inserir num 2 ou mais, eu vou dizer para você, tenha coragem que a sua fé te leve a um lugar diferente. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, você às vezes está me ouvindo, ou até você que está aqui, já foi machucado, magoado, não está mais querendo se envolver com as pessoas. Foi exatamente assim que nós chegamos aqui. Mas Jesus quer te levar a um lugar de cura. Se o Jesus que você veio buscar aqui não te curar, então não fique. Mas se você acredita que existe a fé, existe algo poderoso, o Jesus que te trouxe nesse lugar é o mesmo que vai te curar. E nós sempre ouvimos aqui, a igreja que te machucou é a mesma igreja que vai te curar. Então nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Tenha fé que Deus tem algo poderoso para você. Você é alguém tão especial que a tua digital é diferente da minha, diferente de todo mundo aqui. Então não existe, eu não sou ninguém. É mentira do diabo. Você é alguém muito especial. Você é alguém muito poderoso. Porque você foi criado pelo Pai.
Aleluia. Depois, agora recentemente, 2022, eu sempre fui um camarada meio down, assim, meio borocochô, meio triste. Eu encontrei essa mulher ali, avivada, alegre. E ela sempre me trouxe para cima. Eu aprendi a falar, eu era tímido, jamais eu estaria aqui se eu não tivesse talvez casado com ela. E aí, eu tinha uma timidez terrível. Então, assim, ela foi me ajudando assim, a sair desse lugar, dessa timidez. Só que eu tinha um problema terrível, que acho que é problema da maioria, de 99% das pessoas. É o problema de depender do dinheiro. É o tal do, se eu tenho na conta, tô beleza, se eu não tenho, eu tô mal-humorado. E eu era assim. E aí, veio a pandemia, a gente precisou fazer algumas mudanças. Eu saí do que eu fazia, vim 100% trabalhar na agência e vim trabalhar com o quê? No financeiro. Ela falou, se você não assumir o financeiro, eu vou ter que fechar a agência. Eu falei, então, bora lá. E aí vim trabalhando, conduzindo, e um dia cheguei, fiz os pagamentos todos e acabaram todos os dinheiros que tinham, todos os dinheirinhos, inclusive eu tive que usar o limite naquele dia. Na pandemia, estava uma loucura, uma doideira, e usei todo o limite, não era um valor baixo. E aí eu falei, com o que eu vou pagar? Eu já contei isso como um testemunho no momento de oferta. Com o que eu vou pagar os fornecedores de amanhã? E aí me deu como se fosse um pânico. Como se fosse um burnout. É chique falar burnout, né? E foi assim algo terrível. Terrível. Nunca vivi aquilo na vida. Eu provei dos piores dias da minha vida, assim. Foi um ano terrível. Inclusive foi um ano que meu pai faleceu, que foi um ano terrível, assim. Mas meu pai foi morrer em agosto só. E aí nesses 21 dias eu parecia um alucinado, assim, sabe? Um zumbi. Eu não conseguia dormir, eu não apregava meu olho 1 hora. E nós tínhamos um menininho que nós cuidávamos dele. E aí nós arrumamos a Ingrid falou, vamos viajar porque esse ano ele vai embora. Eu já explico para vocês a história do menino. Esse ano ele vai embora, não vai ficar com a gente. E aí, beleza, arrumou uma viagem num lugar maravilhoso, um hotel incrível, um resort maravilhoso, comida de dia, de noite, de madrugada, umas piscinas todas aquecidas, lugar incrível. Eu não aproveitei 1 minuto naquele lugar, mas eu não quis atrapalhar a viagem porque eu queria, mas eu fiz o máximo, mas eu saía da piscina com eles, assim, ele deixava eles nas piscinas e saía que nem um zumbi, assim, que nem um drogado, para lá e para cá, no hotel. Falei, Jesus, e saía clamando, buscando de Deus ainda, mas a minha confiança foi lá embaixo, estava completamente fora. E aí Jesus foi deixando. Tem coisas acho que Jesus deixa a gente viver. Ele está no controle, ele está no cuidado. Mas tem coisas que ele deixa a gente viver porque nós precisamos ter aquilo como um marco na nossa vida, para nunca mais esquecer daquilo que ele fez. Aí um dia, acho que quase infartei lá dentro de casa trabalhando. Minha irmã falou assim, esse cara vai infartar aqui. Daí veio uma outra irmã que estava de São Paulo. Ela sentou do meu lado, assim, começou a orar por mim, assim, começou a clamar a Deus, assim. E parece que aquela oração, naquele momento, arrancou de dentro de mim, assim, algo tenebroso, algo terrível. E aí eu abracei a Ingrid, estava do meu lado, abracei e comecei a chorar. Eu chorei, mas acho que não chorei largado, né? Nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei aquele dia, que nem como um bebê quando eu era criança, acho que eu chorei daquele jeito. Eu chorei. E aí parece que clareou, assim, parece que a minha visão abriu, assim. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando bem audivelmente, assim. Agora, Laura, olhe para trás. Para esses 21 dias, 30 dias, olhe para trás. Veja se te faltou uma agulha. Veja se te faltou uma agulha. Não tinha fornecedor nenhum cobrando, não tinha dinheiro nenhum. Então muitas vezes nós
nós vivemos uma crença limitante que nos leva a um lugar que nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Mudou nada, absolutamente nada do cenário profissional. Porque precisa trabalhar, você trabalha no financeiro, você vê dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro entrando. Mudou nada, mesma coisa, continua igual, às vezes precisa usar o limite, daqui a pouco volta e vem e volta. O trabalho é o mesmo. E às vezes a gente sai correndo, faz aquela projeção de pagamento, de cobrança, aí olha, semana que vem tem um monte de pagamento para fazer. Como que fica o meu coração daí? Desesperado? Não mais. Mudou completamente. Deus, a Ingrid já viu. Esses dias a Ingrid, até essa eu vou contar. Esses dias ela falou assim, ela ficou desesperada, falou, tá doido meu... Ela não sabia o que falar. E eu bem calmo, pleno, trabalhando. Daqui a pouco, veio a solução para aquele dia. Porque às vezes a vida de quem está trabalhando é assim mesmo, né? De quem está trabalhando no financeiro é dessa forma. Falei, se acalme que Deus vai trazer a resposta. E eu não tinha mesmo para aquele dia, eu não tinha exatamente o valor para pagar o fornecedor naquele dia. Mas daqui a pouco veio uma solução e Deus trouxe. Ela falou, nossa, como você mudou, meu. Eu estava desesperado e você não. Então Jesus traz coisas para nós, para mudar a nossa mente, para mudar o nosso coração, para a gente testemunhar como fé. Nunca mais eu quero sofrer ou uma situação dessa por causa de dinheiro, por causa de financeiro. Glória a Deus que a gente às vezes tem dificuldades porque a gente vai aprendendo a caminhar em fé. E aí, meus amigos, na vida sempre nós temos os porquês, nós vamos sempre ter os questionamentos. Por que eu vivo isso? Por que eu estou nessa situação? Por que eu enxergo a vida dessa forma? Porque o Senhor quer nos mudar, mas nós precisamos sair daquilo que eu coloquei lá no começo, do comodismo. Nós nos acomodamos. Quem é você na fila do pão? E aí eu vou mudar. Quem é você na fila do céu? Quem é você na fila do céu? Na fila daquele que foi transformado, que tem sido transformado por Jesus. Que tem sido transformado pelo amor de Cristo. Pela palavra de Jesus. E aí existe o porquê e o porquê. Isso é algo muito poderoso na nossa vida. É mais um testemunho assim que o Senhor nos dá. E Vitinho, eu queria que você colocasse aquela foto, por gentileza. Isso aqui é um quarto lá na minha casa, ó. E aqui embaixo está aquele menininho, ó. Tá vendo aquela mãozinha ali, ó? Ali embaixo está ele. Ele chegou em casa com 6 anos, no final de 2020. E nesse período ele ficou com a gente uns 2 anos. Até setembro de 2022. Setembro de 2022. Foi o ano mais terrível na minha vida. E essa situação aqui aconteceu num dia fatídico. Mas ele é um milagre na minha vida. A gente está falando de milagre, ele é um milagre na minha vida. Nas nossas vidas, né? Na minha casa. Nós participamos de um projeto chamado Família Acolhedora. E a gente acaba cuidando de uma criança por um período, até que a vida dela se resolva na instituição, né, com o conselho tutelar. E ele acabou ficando com a gente num período de 2 anos. Ele é um menino muito agressivo. Muito agressivo. A agressividade dele era tremenda, era terrível. Ele dava cabeçada na gente, assim. E aí ele olhava assim pra gente e falou assim: você não me manda! Eu falei: eu mando em você sim. Enquanto você estiver aqui, você é igual o Mateus e o Gabriel. É meu filho e eu mando em você igual.
E aí nesse dia, ele usava um celular que eu tinha, eu dava um período para ele, brincar 1 hora, meia hora por dia, eu tinha um período lá. E nesse dia ele acabou fazendo alguma coisa e tinha... Eu tirei o celular dele e falei, não, agora você não vai usar o celular porque você fez tal coisa. E aí ele entrou no quarto e fez aquele estardalhaço ali, ó. E nessa de fazer esse estardalhaço todo, ele começou a gritar no quarto e fazer uma bagunça. E daí eu falei para ele, deixa. A gente sempre tirava ou segurava ele. Não, deixa. Deixa. E ele bagunçou, virou. Só que daqui a pouco ele começou a gritar. Nós no quarto, lá fora, esperando, desesperado. Desesperado não, ela estava mais desesperada. Eu falei, deixa ele fazer. E ele começou a gritar, por quê? Por quê? Por quê? Aquele grito desesperador de alguém dizendo, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? E aí a gente sentou, choramos no chão ali um monte, choramos um monte, assim, foi algo terrível, assim, a gente ouvia aquele porquê, sabe aquele grito lá da alma? Aí eu falei, deixa, a hora que ele acalmar a gente entra no quarto. Aí nós entramos no quarto, sentamos, com licença, sentamos, eu peguei ele no colo, trouxe ele pro meu peito, a cabeça dele no meu peito. Eu falei, cara, a Ingrid segurou os pés dele aqui, a gente abraçou ele. Falei, cara, nós te amamos. Nós estamos aqui para te cuidar, para amar você. Nós amamos você. E a gente começou a chorar e orar por ele. Nós oramos e ministramos o coração dele ali. Trouxemos Jesus para a vida dele. Era o que a gente sempre trazia. Gente, virou a chave naquele dia. Existe um menino, não posso falar o nome dele, mas existe um menino antes e depois daquele dia. Ele teve um encontro naquele dia, eu tenho certeza, um encontro com Jesus que transformou a vida dele. Para mim, é um marco poderoso que eu nunca vou esquecer. Quando eu precisar abraçar alguém e dizer eu te amo, eu preciso cuidar de você, é o que nós fazemos no 2 ou Mais. Não tenha medo de fazer isso. Traga as pessoas para você. Eu não conto, antigamente eu não gostava de contar essas coisas, porque tá se aparecendo. Não, mas eu conto como um testemunho. Eu não gostava. Um dia o Espírito Santo falou, não, você precisa contar isso como um testemunho. Existem milhares de crianças lá fora, e talvez isso desperte dentro de você cuidar de uma criança dessa. Desperte dentro de você cuidar de uma criança dessa. E é uma experiência inesquecível. As pessoas perguntam, como que você vai ficar depois? A vontade de falar, se você perguntou, me perdoe. Não interessa como eu vou ficar depois. O que geramos no coração dele através de Cristo Jesus foi algo tão incrível, tão poderoso, que o dia que ele saiu de casa, ele perguntava, posso ficar aqui? Eu falei, não pode. Daí ele tinha as partes psicologia, a psicóloga que explicava para ele porque não podia, porque nós não estávamos na fila de adoção, então não podia. E aí, no dia que ele saiu de casa, que ele foi para uma família que amou ele, que ele se sentiu pertencente, ele subiu em cima do carro da instituição, assim, aquela criança linda, brilhando, sorrindo. Aquilo pagou todos os quartos que ele bagunçou. Porque é Jesus quem faz isso. Não foi o Lauro e a Ingrid. Nós nos dispusemos. Tá certo, né? Dispusemos, né? Nós nos dispusemos a fazer isso. Mas foi Jesus que fez aquilo. Então, é um marco na nossa vida. Nós tivemos também uma outra menina que nós ficamos com ela 1 ano. Essa menina era muito difícil, era uma menina dura de coração. Não tinha relacionamento nenhum com ela durante 5 meses. Ela foi agredida pelo pai, odiava homem, tinha aversão a homem e entrou na casa que tinha 3 homens barbados, enorme.
E a Ingrid que sofria com ela durante uns 5, 6 meses sozinha, porque ela que conseguia conversar, e muitas vezes nem conversava com a menina nem falava nada. Se ela pudesse não falar nada, ela não falava. Às vezes falava só o necessário e queria ficar trancada dentro do quarto. E Jesus nos deu a oportunidade de viver esse milagre também na vida dela, e a gente foi ministrando. Daqui a pouco ela trocou de escola, a gente saiu da pandemia, voltamos para a agência, voltamos para o escritório, e o escritório era perto de casa, e eu tive a oportunidade de levar ela todos os dias, naqueles próximos 6 meses, para a escola. Então eu levava ela. E ela sentava no carro, ia conversando, ia brincando com ela, chamando ela de minha princesinha. Ela odiava no começo. A minha princesinha. E aí, de repente, as coisas começaram a melhorar, eu consegui me aproximar mais dela. E aí, eu nunca tive filha, então eu não sabia como é que lidava. A gente tinha que perguntar para a Ingrid. E aí, eu tive a oportunidade de começar a abraçá-la, ela como pai. E ela foi deixando, foi se sentindo como amada, se sentindo num ambiente seguro. E durante 6 meses, ela ficou, e a gente teve um relacionamento muito bom, muito agradável. Foi assim, algo poderoso. Mas ela chegava na igreja, ela ficava um poste ali, duro assim. Que hora nós vamos embora, tio? Que hora nós vamos sair daqui? E ela queria ir embora, sair, acabava o culto, ela ia direto pro carro, queria ficar no carro. E às vezes eu não abria o carro, porque o carro ficava na rua. Resumindo, a menina foi embora daí, acho que em setembro, né? Não, em novembro de 2024. Ela chegou em dezembro de 2023, foi embora em novembro de 2024. Eu não tenho carência nenhuma de abraço, de esposa, de mãe, de filho. Não tenho carência de abraço nenhum. Você pode ver quem eu abraço todo mundo com tranquilidade. Mas eu nunca recebi um abraço tão glorioso, tão poderoso quanto o dela no dia que ela foi embora, no dia que eu fui me despedir dela. Eu deixei ela na instituição, abracei ela. Ela me abraçou tão forte, tão forte. Falei, ela foi curada, Jesus. Você vai ser uma mulher de Deus. Ela vai amar um homem que vai cuidar dela. E ela tem um pai maravilhoso. Ela teve a oportunidade de ir embora para os Estados Unidos. É uma menina maravilhosa. Por um tempo ela até entrava em contato com a gente. Agora faz tempo que ela não entra, né? Não fala mais. E aí eu tenho acompanhado as fotos dela assim. Tá uma menina linda, incrível, assim, curada. E no dia desse assalto, no dia desse roubo lá em casa, ela ligou para a Ingrid. E a Ingrid falou, mensagem, ligação internacional. Não vou atender. A gente trabalha com viagem, então ligação internacional é comum. Ah, beleza, não vou atender. Ela falou, não vou atender. Oi, fulana. Oi, tia, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero contar para você, eu tô aqui. Ela foi debulhando lá para Ingrid. Tô na Guatemala com o meu pai. Ela foi morar numa comunidade, na família toda cristã. A comunidade que ela mora são todos cristãos. E na igreja que ela participa, toda a família tem uma criança, ou 2 ou 3, como essa família, porque ela foi com os irmãos. 2 ou 3 crianças adotadas. Toda a família tem. E eles são muito missionários. E eles foram para Guatemala, né? E ela estava na Guatemala nesse dia. Estava nesse dia, né? Estava na Guatemala. E ela falou, eu estou aqui, tia, cuidando de crianças. E eu me vejo nessas crianças. Eu estou me vendo. Ela falou o nome dela. Estou vendo a fulana nessas crianças. E tia, eu aceitei a Jesus. Aqui ela não tinha feito isso. Nós não conseguimos inserir Jesus. Mas a gente acha que uns plantam, outros regam, outros colhem. Então quando você precisar plantar, não tenha medo, não tenha dificuldade. Planta, semeie, regue, que alguém vai colher. E aí ela foi. Falou, tia, eu aceitei Jesus e no próximo domingo eu vou me batizar. Então quem viu a fulana, que muitas de nós vimos aqui, ela aqui dentro, dura, coração fechado, difícil. Hoje é uma evangelista, está lá morando nos Estados Unidos. Fui eu que fiz isso, amigos? Não, foi Jesus. A oportunidade que Deus me deu de orar por aquela moça que eu acabei de mostrar aqui. A oportunidade que Jesus me deu de cuidar desse menino, nos deu de cuidar desse menino, dessa menina, de outras pessoas. A gente não rejeitou. A gente abraçou. Nós quisemos aquilo. Então Jesus quer elevar a tua fé.
E isso para mim foi poderoso, foi grandioso. Ah, você sofre? Sofro, claro, eu amo essas crianças. Eu amo de paixão essas crianças. Mas o que Jesus fez na vida delas é o que me importa. O que Jesus fez na vida delas é o que nos importa. É algo poderoso para nós. E Jesus quer nos tirar. Pode pôr a foto de novo, Vitor, por favor? Jesus quer nos tirar debaixo desse colchão. Muitas vezes nós estamos ali, desesperados, clamando. Você está aí clamando para sair debaixo desse colchão, sair desse lugar bagunçado. E quem vai nos tirar desse lugar é somente Jesus. Mas nós precisamos crer que Ele vai fazer isso.